Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente. Eu sei o que vou fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba. Leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Tenha, more, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba. Leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Não, senhor, sim, senhor. Não, senhor, sim, senhor. Pense, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, tudo é programado. E eu achando que tinha me libertado. Essa música pra mim, há muitos anos atrás, quando foi lançada, não fazia o menor sentido. Acredito que pra muitos também não fazia o menor sentido. Só que hoje em dia, depois de uma certa maturidade, de um certo conhecimento, uma certa idade, a gente, quando pega pra ouvir de novo essa música da Pitty, a gente vê que faz, na verdade, é muito sentido. Quando eu ouvia, quando eu era criança, pra mim era só, tipo, alguém falando sobre robô, uma letra engraçada. Não tinha sentido nenhum. Só que hoje em dia é bem diferente. Hoje em dia, quando eu ouço essa música, eu tenho certeza do que essa música tá falando. E é um buraco é muito mais embaixo. Eu não sei o que essa música representa pra você, mas pra mim, Carol, essa música tem muito sentido hoje em dia. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Sobre a letra Admirável Chip Novo, que não fazia sentido nenhum pra mim, mas hoje em dia faz. Portanto, se você tá interessado de saber do que essa música fala e sobre esse tema, esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar a notificação. Bom, pela letra, assim como vocês viram que eu acabei de falar aqui no início, o que essa música remete, cara? Controle. Pra mim, pelo menos, essa música fala muito sobre o sistema, sobre o governo, sobre o controle da massa. Jéssica, será que não é só mais uma forma de conspiração? Não, cara, a gente vive num mundo capitalista, que tudo depende de dinheiro. Nossa vida depende disso. A gente tem que acordar de manhã, tomar o nosso cafezinho sagrado, ir trabalhar, ficar horas trabalhando. Chegar em casa, a gente tem que votar, né? A gente tem que pagar nossos impostos. A gente tem que pagar as nossas contas. E a gente tem que ser um bom cidadão sempre e fazer todas as coisas que o governo manda. Tomar as vacinas em dia, como eu disse, votar. E muitas outras coisas, pagar o nosso IPVA, IPTU e assim vai. E aí tem também o controle de massa da mídia, das redes sociais, da televisão e muitas outras coisas que, querendo ou não, meio que fazem uma lavagem cerebral na gente e que meio que controla a gente. Então essa música ela fala exatamente disso, que a gente é meio que um robô nessa vida, tanto do governo quanto da vida, do capitalismo ou até mesmo de outras pessoas. Nosso patrão, por um exemplo, quando a gente vai trabalhar, é não senhor, sim senhor o tempo inteiro e a gente tem que fazer aquilo que ele manda, independente se agrada ou não agrada a gente. Por quê? Porque a gente precisa daquele serviço. Então essa música ela fala exatamente sobre isso, sobre você ser um robô. A gente é um robô, a gente é só mais um número para as empresas, para o governo e até mesmo para as pessoas em nossa volta. A gente é obrigado a falar sim e não, sim senhor, não senhor, para as pessoas que estão acima da gente. Acima. Patrão, presidente, prefeito, polícia, político e assim vai. E essa é o significado da música pra mim. É que quando a gente é criança, a gente não consegue entender, cara. Que a gente é só um fantoche nesse mundo, né? Infelizmente, a gente tá sob o controle dos mais poderosos.
de poderes aquisitivos e do capitalismo e da moda e da beleza e do politicamente correto e do isso e daquilo, né? A gente não tá completamente libertados. A gente sempre tá meio que falando sim, senhor, não, senhor, pra alguma coisa nessa vida. Então essa música ela fala exatamente disso, né? Sobre você não ser você de alguma forma, ou não fazer aquilo que você realmente gostaria, ou de não ter a sua liberdade como você imagina, porque na verdade a gente é um robô, né? E a gente, às vezes a gente tem até ciência disso, como é o meu caso e como é o caso da Pitty, acredito, que escreveu essa música. Ela tem, pela letra, ela tem noção, assim como eu, que a gente não tá totalmente assim liberto, né? A gente não tem essa liberdade toda que a gente pensa. E por ter essa consciência, às vezes a gente tem que fingir demência, vamos dizer assim. E aí é quando ela fala, mas lá vem eles novamente, eu sei que vou fazer, reinstalar o sistema. Disfarçar, né, cara? Infelizmente nessa vida a gente tem que dar uma de louco. E, e conforme dançar conforme a música. Então é basicamente isso que essa música me remete. Eu não sei o que remete pra vocês. Mas pra mim é exatamente tudo isso, tudo que controla a gente, tudo que aquilo a gente tem que pagar um de louco pra poder dançar conforme a música. Às vezes a gente tem ciência disso, a gente quer se libertar, mas não é tudo que a gente consegue, né? Infelizmente. Pra mim essa música ela faz sentido nessa questão, em tudo que meio que obriga a gente ou controla a gente de alguma forma. E é quando a gente tem ciência disso, a gente tem que disfarçar de alguma forma, porque infelizmente é meio que uma sobrevivência, vamos dizer. Me diz aí nos comentários o que vocês acham dessa música, se pra vocês também não fazia sentido na adolescência ou na infância e depois de uma certa idade começou a fazer completamente sentido, que foi o meu caso. E o caso de muitas pessoas também referente a essa música. Diz o que vocês pensam aí sobre isso nos comentários, não esquece o like e até o próximo vídeo.